que você falou que o time técnico vocês começaram a delegar, então, para a parte de RH, mas como que o RH define os critérios técnicos? Porque eles não têm conhecimento Boa. técnico de ferramenta para poder entender se aquele cara tem perfil, se aquele cara está Boa. preparado ou não. Como é que é feita essa análise hoje? Cara, tem, né? Hoje tem, vamos supor assim. Hoje, por exemplo, você tem 2 pessoas dedicadas na agência, que estudam, que tem ferramentas, a gente fez consultoria. Então, hoje tem. No começo não tinha. Mas técnico que você fala é de setor, Avaliação por exemplo. comportamental, o perfil das Sim. pessoas. Hoje Tá, tem essas entendi. ferramentas, né? Hoje eu posso dizer, somos uma das poucas agências no Brasil que tem um RH estruturado. Embora são só 2 pessoas no RH, no que diz respeito Atende a demanda da agência, né? agência, tem atendido a nossa demanda. Nesse período que a gente começou a contratar mais, enfim, surgiu a necessidade de você ter um processo. Esse processo começa primeiro pela organização do tempo. As pessoas pensam em contratação quando? Quando geralmente sai alguém da empresa ou começa Ou quando está muito... precisa aumentar a demanda ou já aumentou o cara sobrecarregado. E esse é um problema. Se você é agência, você não pode pensar em contratar quando você perde um colaborador ou quando você está com a corda no pescoço tendo que contratar uma pessoa porque aumentou muito a sua demanda. Porque naquele momento a sua necessidade ela é explícita e sempre que eu tenho uma necessidade explícita eu estou vulnerável. Aí a tendência é eu buscar uma solução de curto prazo, entende? Então, por que as pessoas contratam amigos e familiares? Por que as pessoas contratam alguém por uma simples indicação? Porque elas precisam naquela hora. Então não tem para onde correr. Qual que é a solução a isso? Pensar a contratação sempre, ou nunca parar de pensar a contratação dentro de uma agência. Como que eu faço isso, Gui, mesmo sem ter disponibilidade para uma contratação imediata? Você pode colocar dentro da sua agenda semanal um turno de entrevista, ou dentro da sua agência quinzenal, e, por que não, até mensal, um período de entrevista, em que você vai conversar com pessoas, você vai deixar vagas abertas, você vai, inclusive, comentar com elas, né, que a contratação ela não é imediata, mas pode ser nos próximos dias ou semanas, e você vai fazer como as empresas grandes fazem, banco de talentos. E aí, quando surge a necessidade de contratar, o que você faz? Você tem lá outras pessoas. Por exemplo, nós contratamos, nunca fizemos isso em tão alto volume, 7 pessoas para o comercial em 10 dias. 5 entraram no mesmo dia. 5 para vendedores e 2 vendedores. Isso aí não vem de uma hora, não vem assim. Você tem que estar ali entrevistando, é um período, você não consegue naquela semana 5, 6, 7 pessoas. Fiz 18 entrevistas em 2 dias. Lógico, você tem que estar ali toda hora, entrevistando. Por quê? Porque a gente já tinha uma base, já tinha pessoas que passaram pelo nosso RH e a gente já tem, claro. Agora já tem. Vamos avaliar essas aqui, que tem essas competências? Então, 18 com aquelas que já estavam na base. Lógico. Mesmo. E aí como que você estrutura o RH, cara? Da mesma maneira que você estrutura qualquer outro setor dentro de uma agência. Você vai desenhar um processo para que você tenha previsibilidade e controle. Então você começa organizando a sua agenda. Então, eu vou fazer as entrevistas em determinado dia. Eu não vou ficar fazendo negócio aleatório, igual reunião, fazendo todo dia. Eu tenho que ter fontes de captação de talento. Igual venda, cara. É tráfego, é inbound, é o que é indicação, é evento, é embaixador, é outbound. Você começa a entender, cara, que o jogo é muito parecido. É um funil. Tem que vir, essas pessoas têm que vir de algum lugar. E depois disso, você tem como pensar no outro lado. Porque as pessoas vão chegar e elas vão pedir o quê? Plano de carreira. Elas vão querer saber o que tem depois. Depois a cortina ali, né? O caminho mais fácil para você estruturar esse setor é primeiro se organizar, olhar para a sua demanda e fazer um planejamento. Onde a minha agência quer estar daqui 6 meses? Pessoas falam assim, eu estou faturando 15 mil reais, 10 mil, 5 mil, 8 mil, 20 mil. A pessoa fala, enche a boca para dizer, tá aí 1 ano, eu quero chegar em 100 mil. Cara, você vai fazer mais do que a maioria das empresas no mundo. Você quer aumentar 5 vezes mais num ano prestando serviço. Muito difícil isso acontecer. Se você for muito bom, isso só vai acontecer se você se organizar para a contratação de pessoas. Porque você pensa assim, mas eu faturo 15 mil e tenho 1 colaborador. Então, se eu faturar 100, eu vou ter 6 colaboradores. Não, você vai ter que ter 15. Porque mais pessoas demandam mais processo, que demandam mais liderança, que demandam mais ferramenta, e assim por diante. Então você tem que medir. Por exemplo, o ano passado foi um ano que a gente, em certa medida, deixou de crescer por conta das contratações, mesmo se esforçando, né? Lembro que a gente ficou ali uns 3 meses penando para conseguir... E é porque você perde gente, né? E eu lembro de, no planejamento desse ano, ter dito para o RH, olha, esse ano nós não vamos cometer o mesmo erro, a gente vai acelerar e vai manter aceleradas as contratações não parar e as de buscar nunca. entrevistas. Não parar.